Como o Anderson já mencionou, mais uma vez nós estamos com a porção dupla, né? Onde nós estaremos estudando a Parashá Vaikrel, que significa ele reuniu, e também a Parashá Pekudei, que significa enumeração. Né? Elas começam no 35, Êxodo 35:1, e as duas vão até o 40:38. E também é especial porque nós aqui estamos finalizando o livro de Êxodo. A próxima Parashá já estaremos iniciando o livro de Levítico. Então eu me senti muito honrado, não vou negar, de poder compartilhar com os irmãos a respeito disso, porque o Eterno sabe das nossas limitações, Ele sabe o que nós somos capazes ou não somos, mas Ele capacita qualquer um da forma que Ele quer e quando Ele quer, né? E eu me senti muito honrado verdadeiramente quando observei que está finalizando o livro de Êxodo, um livro muito importante, onde a gente pôde aprender nas 3 parashotes anteriores, sobre quando Moisés sobe ao monte, passa ali 40 dias e 40 noites, ele recebe toda a instrução, todo o procedimento de como ele deve passar para o povo, para a construção do tabernáculo, e ele ali fica 40 dias e 40 noites, recebendo todas as informações do Eterno. Quando desce, se decepciona, porque o povo se corrompeu, né? Arão também se corrompeu, e acabou cedendo ao desejo dos homens, e construiu um bezerro de ouro, levantou um altar, e assim pecou também. E pela misericórdia do Eterno, intermédio de Moisés, não foi todo o povo ali acabado pelo Eterno. E somente aproximadamente 3.000 pessoas, os da tribo de Levi, que executaram a ordem do Eterno para matar esses 3.000. E novamente Moisés sobe pela segunda vez, fica mais 40 dias, mais 40 noites, para depois descer e assim instruir todo o povo sobre a construção do tabernáculo. Detalhe por detalhe, tudo organizado, meticulosamente perfeito, como o Eterno gosta e como as coisas para o Eterno têm que ser. Porque Ele não habita no meio da bagunça, Ele não habita no meio das coisas desorganizadas, Ele não habita onde há sujeira. Ele habita onde tudo é organizado, é limpo, é puro, é santo. Não é verdade? E Moisés faz isso, mas uma coisa que me chamou a atenção, e algumas pessoas às vezes questionam aqueles que cumprem o Shabat, ou cumprem as palavras, os mandamentos, né? Esse povo só fala disso, esse povo só fala daquilo. Mas se o Eterno o tempo todo fica repetindo os mandamentos ali, quem sou eu para dizer que não devo fazer o mesmo? Se Ele dá a instrução, todos os momentos que Ele fala com alguém, Ele menciona algo para correção, para tratamento de alguém. E Ele, lá no capítulo 24, 18, perdão irmãos, lá no capítulo 31, versículo 12, Ele fala uma coisa muito interessante, ele repete 3 vezes, até chegar na Parashá Vaikrel de hoje. Em Êxodo 31, 12, ele fala sobre o Shabat. Vamos lá? Disse mais, Êxodo capítulo 31, versículo 12. Disse mais o Eterno a Moisés: dize aos filhos de Israel: certamente guardareis os meus sábados, isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Eterno, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto. Qualquer que nele fazer algum trabalho será exterminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas ao 7º dia serão sábado do descanso solene. Santo ao Eterno. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Ele fala aqui, logo após Moisés ter recebido toda a instrução do que ele deveria passar para o povo. Ele conclui os ensinamentos a Moisés, explicitando mais uma vez sobre o Shabat. Quando nós vamos lá para o capítulo 34, 21, as novas tábuas da lei,
No 34, 21, ele fala o quê? 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer no tempo de arar, quer no tempo de colher. E quando a gente vai lá para o início dessa paraxá, no capítulo 35, versículo 1, Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Eterno ordenou que se cumprissem. Aqui ele já está passando tudo aquilo que ele recebeu do Eterno. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia vos será santo sábado de repouso solene ao Eterno. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Se o Eterno está determinando, se o Eterno está especificando, se ele está afirmando do que nós devemos fazer, quem somos nós para em algum momento queremos contradizer isso? Ou quando alguém está tentando, está lutando para poder cumprir o mandamento do Eterno, porque é um mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20, quando ele determina a respeito disso, entre outros mandamentos. E o importante aqui, por que ele faz isso conosco? Porque nós somos falhos, nós erramos. E um hábito talvez natural que aconteceria lá, é o que poderia acontecer hoje. É de alguém estar trabalhando em prol do tabernáculo, que seria a morada e viria a ser a morada do Eterno, e depois se esconder atrás dessa desculpa, de não estar cumprindo o mandamento porque estava fazendo algo para o Eterno. Então o Eterno já vem aqui e instrui que não se deve fazer, independente se é para ele o tabernáculo, independente se é a casa do Eterno, ele está especificando que tem que cumprir o mandamento, tem que cumprir esta palavra, senão não teria dito isso lá atrás, que seria uma aliança perpétua. Então se ele disse que é uma aliança perpétua, ele mesmo está lembrando todo o povo aqui de não descumprir o mandamento, independente do motivo que seja. E outra coisa interessante, é que quando a gente começa a ler, no capítulo 35, eu comecei a ler, vamos lá no capítulo 35, no versículo 4 e versículo 5. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Eterno ordenou. Tomai do que tendes uma oferta para o Eterno, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Eterno, ouro, prata e bronze. Aqui ele começa a especificar todas as coisas que Moisés está pedindo para a construção do tabernáculo. E eu não vou negar que eu relutei muito, porque quando o Eterno estava falando comigo, durante a semana, desde o primeiro momento que eu comecei a ler, não saía da minha cabeça 2 palavras: coração voluntário, coração voluntário. E nós aprendemos outras coisas essa semana, que está ligado a isso, totalmente ligado, está ligado. Nós aprendemos sobre casamento, aprendemos sobre Tecoa, que é o deserto, onde devemos ir lá para poder sermos tratados pelo Eterno, sobre reconciliação. Vemos aprendendo tudo a respeito disso, e na minha cabeça não conseguia fazer nada que ligasse a esses temas, porque como o Eterno vem nos falando durante a semana, isso nos dá um direcionamento, não é verdade? Para que a gente possa estar preparando e compartilhando com vocês, já que hoje é o fechamento de tudo que vem acontecendo durante a semana. Obviamente que o importante é que a gente vá lendo a porção dia após dia, para quando chegar no sábado, a gente já ter um entendimento e aqui fazemos o fechamento. Mas eu não consegui, de forma alguma, não consegui. Aí eu descansei, falei: Eterno, seja contigo. E o interessante é que ele me explicou por quê. Ele me mostrou o motivo, e nós vamos ver isso porque quando eu entendi, lá na frente eu vou compartilhar com vocês, eu falei: Baruch Hashem, porque o Eterno é tremendo. E quando o Moisés vem falando, voltando à questão do texto aqui, e fala aqui do coração voluntário, aqui Moisés está pedindo e está dizendo: aquele cujo coração é voluntário, aquele cujo coração é disposto, aquele que quer fazer, né? E quando nós vamos lá para o versículo 21 e versículo 22, nós observamos o seguinte: aqui já é o povo executando o que Moisés havia solicitado, conforme a ordem do Eterno. E veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o estimulou, e trouxeram a oferta alçada ao Eterno, para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres,
todos dispostos de coração, e trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Eterno. Dá um pulo aí e vai lá para o 26. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, teciam os pelos de cabra. Quando nós vamos lá no versículo 29, os filhos de Israel, tanto homens quanto mulheres, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Eterno ordenara se fizesse, perdão, li errado. Para trazer alguma coisa para toda a obra que o Eterno ordenara se fizesse pela mão de Moisés, trouxeram oferta voluntária ao Eterno. Oferta voluntária. No capítulo 35, 3 vezes repetindo isso, eu falei, não, o Eterno está me falando alguma coisa aqui. Não é à toa. São 3 vezes mencionada essa questão. E eu fui estudar essas 2 palavras, coração e voluntário, ou voluntariamente. Eu fui estudar e buscar o significado disso. Coração, no hebraico, irmãos, eu não sei pronunciar muito bem como que é o termo hebraico não, tá? Lebamb, que é um derivado, um substantivo, significa coração ou entendimento, né? E quando usamos esse termo no sentido concreto, quando nós estamos falando no sentido concreto, nós estamos remetendo ao coração, o órgão do homem, que ele é físico, né? É algo palpável, o coração. Mas, no entanto, os sentidos abstratos, ou aqueles que a gente não pega, né? Ele se tornou o maior significado no termo bíblico para designar a totalidade da natureza interior ou imaterial do homem. Tá? Na Bíblia, é o vocábulo usado com maior frequência para indicar as funções imateriais da personalidade humana e também a mais abrangentes para as designar. O interessante é que a gente fala de coração, coração, coração. Se a gente não presta atenção, a gente vai estar remetendo a um órgão que é importante, afinal ele recebe o sangue impuro, purifica e manda. Você é médico, me ajuda. Se eu falar bobagem, me perdoem, tá? Mas eu não estudei no lado concreto, não. Mas o coração recebe o sangue que está imundo, digamos assim, purifica e manda o sangue limpo para o restante do corpo, para o pulmão e para o restante do corpo. Eu, por exemplo, não sabia que uma das veias vai direto para o pulmão e a outra vai para o restante do coração. Eu achava que era uma que mandava para tudo. A Torá ensina, eu não sabia. Aí eu observei que uma veia vai somente para o pulmão e a outra que bombeia todo o resto do coração. Eu não sabia, eu achava que era uma única que distribuía o sangue, né? Mas voltando para a questão imaterial, digamos assim, ou não concreta, toda função na Bíblia praticamente, toda função imaterial na Bíblia é atribuída ao coração. Por isso que nós ouvimos vários termos a respeito do coração. Coração sensato, não insensato, um coração grato. Enfim, nós observamos no decorrer da Bíblia, acontece vários momentos a respeito dessa palavra. Coração e algo a respeito dele, que dá a conotação não do coração físico, mas sim daquilo que não é concreto, né? E poucas vezes, até coloquei aqui, rapidamente eu comento com vocês, é usado na prática concreta, no coração mesmo. Acontece, por exemplo, 2 exemplos que eu vi, que é Nabal, está em 1 Samuel 25, 37, que ele morre, e Jorão também, que uma flecha ultrapassa o seu coração. Então ali está sendo especificado no sentido físico mesmo, no coração humano, na morte desses 2. Esses 2 eu observei. O restante eu estou falando, tudo que eu falar daqui para frente, então, eu não estou me remetendo ao coração físico e concreto, ok? Em alguns contextos, coração exprime a totalidade da natureza e caráter de alguém. Podem ir lá em 1 Reis, no capítulo 8. Em alguns contextos, coração, na Bíblia, né? Em alguns contextos, coração exprime a totalidade da natureza e caráter de alguém, tanto interior quanto exterior. 1 Reis, capítulo 8, nós vamos ver isso.
Vamos ler o versículo 23 e depois lá em Salmo também, no capítulo 9. Mas 1 Reis, capítulo 8, versículo 23. E disse: ó Elohims, ó Eterno, Elohims de Israel, não há Elohims como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a benevolência para com teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Aqui ele está remetendo ao caráter interno de uma pessoa. Vamos lá para Salmo, capítulo 9. Versículo 1 e versículo 2. Eu te louvarei, ó Eterno, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Também aqui nós vemos a comprovação a respeito do caráter de alguém. Amém? Também, irmãos, o uso de coração, ou leb, com a raiz hebraica leb, além de ser muito usado referindo à natureza interior ou imaterial, também pode se referir às funções da personalidade de alguém. Quais são essas funções? As emoções, os pensamentos e a vontade. Essas três também são aspectos totalmente atribuídos ao coração. E nós temos nas emoções, nós vamos passar rapidamente na emoção, no pensamento e na vontade. Nós temos os exemplos de emoções positivas, por exemplo, o coração de Ana, que se regozija, lá em 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 1, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. É uma emoção positiva, expressa ali por Ana, que tem todo o aspecto direcionado ao coração. 2, 1 Samuel 2, versículo 1. Sim, sim, sim. É emoção. Entristece. São as emoções. Exatamente, Marcos. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Eterno, a minha força está exaltada no Eterno. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. E também... Ulisses, aqui aí a Ana se alegrando com o filho, né? Sim. Ela recebe. Ali nos Salmos, no capítulo 9... É um lamento. Davi ali é o requiem de Davi para com seu filho, que morre por causa do pecado com Batseba. Então ali é um lamento, é um luto, é o coração sofrendo, porque Adonai veio e removeu alguém querido, é o Salmo 9. Que está ligado à emoção. Está ligado à emoção, a muito sofrimento. Muito sofrimento. A muita dor. Sim. Né? Ligado como a alegria de Ana, no caso sim, dele, sim. é o luto, é o lamento. Dele. E como também deve acontecer com o coração daqueles que buscam o Eterno. 1 Crônicas 16, 10. Eu estou lendo esses textos para vocês, irmãos, para vocês irem entendendo, porque muitas vezes nós lemos na palavra do Eterno algumas palavras e não nos damos conta da importância que elas têm, o significado por trás daquela palavra. E nós lemos e passamos voando em cima dessas palavras como coração, entre outras. 1 Crônicas 16, versículo 10. Assim deve ser o coração daquele que busca o Eterno. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Eterno. E agora vamos dar alguns exemplos da negativa, das emoções negativas. E elas são muito comuns, né, no nosso meio. O desprezo é uma, a inveja é outra, e a ira é a terceira.
Esses são alguns dos exemplos que eu coloquei aqui. Sobre desprezo, a gente pode comprovar em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Os irmãos me perdoem, eu vou dar uma pequena acelerada aqui, porque senão eu não vou conseguir concluir, eu já estou vendo pelo tempo. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Quando a arca do Eterno entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Eterno, o desprezou no seu coração. Então é a emoção negativa, o desprezo por outra pessoa. A inveja, Provérbios 23, 17. Provérbios capítulo 23, versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes conserva-te sempre no temor do Eterno. Amém? Olha as instruções que o Eterno vem nos mostrando. E a ira, volta um pouquinho a página aí, capítulo 19, versículo 3 de Provérbios. Provérbios 19, versículo 3. A insensatez do próprio homem arruína sua vida, contudo seu coração se ira contra o Eterno. Vamos agora aos pensamentos. Então eu exemplifiquei as emoções. O pensamento criativo é uma função do coração. Planos maldosos também têm origem no coração. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Eterno que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má, continuamente. Sabedoria e entendimento também têm origem no coração, como a gente ouve falar coração sábio ou coração do sábio, né? Nós podemos ver isso lá, não precisa ir lá em 1 Reis, a gente observa quando se fala o coração sábio. E Provérbios 16, 23, eu queria ir com vocês. O coração do sábio instrui a boca. Os Provérbios, capítulo 16, o versículo será o 23. O coração do sábio instrui a boca, e os seus lábios promovem a instrução. Quando nós vamos lá para a vontade, então eu falei da emoção, falei do pensamento, que tudo são atributos referindo-se ao coração, né? Vamos para a vontade? O coração é o centro da vontade. Pode-se descrever uma decisão como o ato de dispor, ou harmonizar, combinar, né? O coração, segundo Crônicas 12, 13 e 14. Os irmãos estão manuseando bem a Bíblia hoje, né? Que bom. Segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 13. O versículo que fala é o 14, mas vamos ler do 13. Fortificou-se o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém. A cidade que o Eterno escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. Fez o que era mal, porque não preparou o seu coração para buscar ao Eterno. Ele não teve vontade de se preparar. Ele não quis. Não teve um coração voluntário, exatamente.
essas questões, ele não teve um coração voluntário, então ele não teve vontade, então ele não fez aquilo que era bom aos olhos do Eterno. E algo interessante, que quando uma pessoa perde a capacidade de tomar a sua decisão, também isso é descrito como endurecimento do coração. Então, quando alguém está com o coração duro, é porque ele perdeu a sua capacidade de tomar alguma decisão. Isso acontece lá em Êxodo 10, versículo 1, quando o Eterno fala que endureceu o coração de Faraó, não é verdade? Na realidade, ele tirou a capacidade de Faraó de tomar as decisões. Então, ali a gente ouve essa frase do endurecimento do coração de Faraó. Então, o Eterno tirou a capacidade dele de tomar as decisões. E também a gente observa em Josué 11, versículo 20, mas não precisa ir lá não. Retidão é integridade de coração, ou sinceridade de coração. Êxodo 20, versículo 5. E nós também vemos, não precisa ir lá não, nós também vemos algumas tendências do coração que pertence, como generosidade, coração generoso. A gente pode observar isso dentro da Paraxá, que é lá no capítulo 35, versículo 5 de Êxodo. Nós já lemos esse texto. Orgulho, coração orgulhoso. Quem nunca ouviu essa frase? Coração orgulhoso. Exaltou-se o seu coração. Está lá em 2 Coríntios 26, 16. E também sobre a fé. Coração inconstante. Lá em Salmos 78. A gente pode observar. E agora, falei da primeira parte, que é sobre a palavra coração. Ou seja, se eu tenho um coração correto, um coração sábio, um coração puro, um coração dedicado, um coração que agrada ao Eterno, eu tenho domínio sobre as minhas emoções, eu tenho domínio sobre os meus pensamentos, eu tenho domínio sobre as minhas vontades. Se eu controlo essas 3 emoções, é porque eu tenho um coração em linha com o Eterno. Eu tenho um coração segundo a vontade do Eterno. Porque eu consigo dominar essas 3 questões. Se eu não consigo dominar uma delas, obviamente que existem momentos que a gente perde um pouco, acabamos ficando irado, e ali pecamos e erramos porque somos falhos. Mas o interessante é que a gente reconheça o nosso erro, busque se acertar e reconciliar com o Eterno. A senhora vai ouvir o que vai ter no final. Tremendo, Eterno. Me reconcilio com Ele, para que eu volte a ter o domínio dessas 3 questões. Quando eu vou para a palavra voluntário, eu não vou saber pronunciar, então me perdoem, eu acho que é Nedambá, ou Inadib, eu não sei pronunciar corretamente, que significa oferta voluntária, nobre, né? E a raiz tem a conotação de uma, isso aqui é muito interessante, ação livre e espontânea. É uma ação livre e espontânea. Para que seja voluntário, a ação tem que ser dessa forma. Livre e totalmente espontânea. Não pode ser por determinação, coagida, forçada. Tanto que Moisés lá, ele pede àqueles que têm o coração voluntário para que faça a doação. E depois o que está escrito lá nas 3 vezes? Que vieram exatamente aqueles que tinham um coração voluntário. Que fizeram as suas ações livre, porque Moisés não falou, é obrigado todo trazer. A partir de amanhã todos são obrigados a trazer aqui isso e aquilo. Não, ele falou, todos aqueles que o coração se mover, tragam oferta para a construção do tabernáculo. Então, muitos poderiam dizer, eu não quero dar, e outros deram, como a senhora explicou aqui. A pessoa é livre para executar e fazer, como ela também é livre para não, se ela não quer, não é verdade? Por parte da vontade para servir a Adonai e oferecer sacrifícios a Ele. Então essa ação que eu vou servir ao Eterno, a ação que eu falo que eu adoro ao Eterno, eu sirvo ao Eterno, etc., ela tem que ser uma ação livre e espontânea. Quando a gente vai para a questão de nadib, nobre, desejo, inclinado, quer falar, Leomar? Você me fez lembrar o ensino dos rabinos, um ensino muito interessante, que eles dizem a questão do amor a Adonai. Há uma hierarquia, segundo o padrão humano, daquele que ama Adonai, o grande amor, o primeiro amor, ou um amor menor. Eles ensinam que esse amor menor é quando você faz algo para Adonai
em contraprestação, não é um voluntário, não é um serviço voluntário. Você faz ou você obedece o mandamento com medo de você ser punido pela desobediência. Sim. Esse é um amor inferior, é um amor você faz em contraprestação, você vai receber algo a favor. E o primeiro grande amor é o amor gratificador, é o amor que você faz livre, você tem um coração livre para fazer. Então você é voluntário a Adonai, você não quer saber se você vai receber hoje ou amanhã, ou se você vai receber um dia. Você faz simplesmente porque você ama Adonai. Isso é interessante, que não está aqui o que eu vou falar aqui, mas eu estava estudando ali, quando Davi pede lá para poder reconstruir o templo, né? Ele fala com o Eterno, ele é tão grato porque pelo Eterno aceitar a oferta, sendo que a oferta não era nossa, é do Eterno. Ele fica muito grato ao Eterno, porque o Eterno o proporcionou aquilo. Ou seja, não sei se eu estou conseguindo ser claro, tudo que existe é do Eterno. Todas as ofertas que ele estava pedindo para a construção do tabernáculo é do Eterno. Tudo é do Eterno. E o Eterno estava ali aceitando as ofertas, sendo que já era dele. E Davi se regozija muito nisso. É algo muito interessante e vai direto ao que você está falando. Ou seja, no coração de Davi, muitos que doaram, não havia um interesse em algo em troca. Como a gente costuma falar de vez em quando, a barganha, né? Eu vou fazer isso, ou vou dar aquilo porque eu preciso disso ou preciso daquilo. Não, simplesmente vou fazer porque eu quero servir ao Eterno, eu quero fazer isso porque eu amo, porque eu o adoro, porque eu quero que Ele esteja comigo, que Ele venha visitar, estar dentro do meu coração, dentro da minha vida. Uma coisa espontânea, uma coisa verdadeira. E é muito simples de perceber isso numa pessoa. É muito simples. A pessoa que faz por barganha, por interesse, ela pode achar que não, mas os outros percebem. É muito claro, é muito perceptível. Sabe por quê? Porque ela está fazendo algo aqui que não é verdadeiro do seu coração. Lá na frente ela vai falar uma mentira, ela vai falar uma outra coisa, ou ela vai deixar escorregar aquilo que ela fez, ou vai vir à tona como que eu vou dizer? Exatamente, por exemplo, ela se decepcionou porque no coração dela, ela fez, mas não falou com ninguém, algo, mas esperava tal coisa, não acontece, ela se decepciona, ela bota para fora tudo aquilo que está no seu coração. Ela começa a botar para fora tudo aquilo que está no seu coração, e culpa o Eterno, e começa a culpar, blasfemar ao Eterno, por aquilo. Então, se ela não fez voluntariamente, ela não tem o direito de pedir absolutamente nada, né? Microfone. Fala no microfone para os irmãos ouvirem, por favor. Isso que você está nos ensinando é o fator motivador que aquele escravo de Êxodo 21 diz: eu amo ao meu Senhor, e abre mão voluntariamente de uma liberdade pela qual ele trabalhou 7 anos. Porque ali ele era forro por direito. Sim. Ele era livre por direito, mas Sim. ele diz: amo. Eu amo. É o sentimento mais puro e mais sincero que alguém pode expressar. Ninguém chegou para ele e falou: tem aqui, se você ficar é teu. E abrir mão da sua liberdade para dizer: vou servir para sempre, Amém. porque amo. O único sentimento que o motiva para isso é o amor ao seu Senhor, Amém. mais nada. Puro e simples. Puro e simples, o amor. é o amor. Vai, pode ir. Vai, pega o microfone e fala. Pode ir, pega o microfone, irmão, aproveita. Exigência do Mashiach Yeshua para o cumprimento da Torá. Uhum. Mateus capítulo 22, você está falando? Não, do 22 não, eu vou falar de outro. Amém. Então fala no microfone para todos ouvirem. Fala ali, cadê o microfone? Amém. Também esse é porque Yeshua ele vai resumir, ele vai fazer um resumo maravilhoso da toda a obra de Adonai, quando ele falava assim que ele dá uma função única para o coração: amar o Eterno de todo o teu coração. Amém. Ele não fala do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo. Não fala nada disso. Da veia aí que sobe, que desce. Não, ele fala de todo o teu coração. Ele não fala esse coração físico que você nos ensinou, mas ele está falando do coração, esse coração que você está nos ensinando. Então ele fala, e é interessante que ele faz essa reconciliação quando ele fala assim: ama o teu Eterno de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Se um dos dois não estiverem sendo executado em paralelo, ou você não ama o Eterno, ou você não ama o teu irmão. Então o seu coração não está
apto a servir a Adonai. servir a Então, é a Adonai. exigência de Yeshua para o cumprimento da Torá. Amém. É verdade. E também a gente pode referir-se esse substantivo, né, da palavra voluntária no hebraico, que ela pode se referir tanto ao povo, como foi ali no capítulo 5, versículo 5, quanto a autoridades. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, a gente pode observar isso, não precisem ir lá. Como aqueles que servem voluntariamente ou que deveriam servir. Aqueles que servem ou que deveriam servir. Porque o que serve, ele tem o coração voluntário, ele tem o coração grato, ele tem tudo aquilo que o Eterno se agrada nele. E o que deveria e não o faz é justamente o que você comentou. Não está em linha, não tem adesão com o Eterno. E aí, irmãos, que vem um ponto interessante. Gênesis capítulo 40, vamos lá. Gênesis capítulo 40, versículo 34. Perdão, Êxodo, não é Gênesis não, irmão, desculpa, eu tá vendo aqui, eu olhei errado. Êxodo capítulo 40, é o último capítulo do livro de Êxodo, fechando as parachotes. O versículo 34 do capítulo 40 está dizendo da seguinte forma: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória de Adonai encheu o tabernáculo. Irmãos, para que a glória de Adonai encha o tabernáculo, essas duas palavras têm que estar coladas. Não existe a possibilidade de eu ter um coração e ele não sendo voluntário, o Eterno vir habitar em mim. Como também eu ser voluntário se o meu coração não é verdadeiro. Então, essas duas palavras, uma depende da outra. O coração tem que ser voluntário. Ou seja, se nós dominamos as nossas emoções, se nós dominamos os nossos pensamentos, se nós dominamos as nossas vontades, fazer livre e espontâneo acontece. 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 É natural, acontece, é natural. E o que me chama a atenção é que quando nós lemos aqui, então a nuvem do Eterno cobriu, e ele veio por quê? Ele veio porque o tabernáculo foi feito exatamente da forma como ele havia ordenado, tanto que Moisés faz um checklist. Moisés faz um checklist. Ele recebe todo o tabernáculo pronto, ele confere tudo. E somente após ele conferir e comprovar que estava exatamente conforme o Eterno determinou, é que ele começa a levantar o tabernáculo. E quando conclui o tabernáculo, a glória do Eterno vem por quê? Porque foi feito em linha com Adonai. O coração deles era verdadeiro. As ofertas foram dadas voluntariamente. As ações deles foram livres e espontâneas. Eles tinham domínio, no momento de construção ali, para poder... tinham domínio sobre as emoções, os pensamentos e também a vontade. Porque como eu posso dizer... E aí, pastora... que eu me perguntei e aí veio a minha cabeça. Essa semana nós aprendemos sobre casamento, correto? Domingo. Falta da terra. Pois Tecoa, deserto, qual é um deserto árido, simbolizando ali que nós devemos ir para o deserto, para termos firmeza, para aprendermos, se estabelecermos. E depois fala da reconciliação, tanto com o Eterno, quanto com os nossos irmãos. Quando eu tenho um coração verdadeiro, eu domino essas emoções e faço tudo livre e espontâneo, eu me caso com o Eterno, eu não tenho problema de relacionamento, não tenho que me reconciliar com ninguém, e eu já fui tratado. Amém. E eu já fui tratado.
Daí eu fui entender o porquê que ele está falando de tratamento e nada na minha cabeça. Por que ele estava falando da reconciliação. Como que eu vou falar ou vou querer me expressar que eu estou em linha com o Eterno, tudo certinho, se eu tenho ou cometo algum ato ilícito. Seja com um irmão, seja numa empresa. Como? Como que eu posso dizer, Leomar, que o meu coração é voluntário, que eu domino as minhas 3 emoções e que eu estou fazendo para servir o Eterno é livre e é espontâneo, se eu tenho que me reconciliar com o irmão? Não está condizente, não bate. Alguma coisa está pendente. Alguma coisa está pendente. Não encaixa. E o interessante é que quando a gente enxerga isso, a gente observa... Quer falar, pastora? Quando a gente observa isso, e aí eu vou até citar um exemplo, porque nós cometemos erros que nós nem percebemos, e sabemos disso. Eu vou citar um exemplo. Um irmão, durante essa semana, chegou para mim, né, no Shabat passado, chegou para mim e falou: meu irmão, tudo bem? Eu falei: tudo bem. O irmão está com raiva de mim? O irmão, eu não sei se ele está aqui não. Eu não estou vendo ele aqui não. Mas ele falou: você está com raiva de mim? Eu me espantei, muito na hora, né? Eu me espantei. Não tem nada, não, absolutamente. Não, porque teve um dia que você passou por mim e eu observei que você não me cumprimentou normal, como você normalmente me cumprimenta. E eu busquei na memória que dia era e eu fui me recordar que foi justamente um dia que eu estava prestando atenção na minha filha Raquelzinha aqui, para não cair aqui na rampa, e ele estava ali. Eu passei por ele, eu cumprimentei, mas eu estava focado na minha filha, né? Para ela não tomar um tombo. E não percebi a forma como eu falei com ele. Mas se esse irmão, o que eu valorizo aqui é o irmão ter a nobreza de chegar a mim e falar isso comigo. Isso foi muito nobre da parte dele. Porque eu não tinha nada, porque eu não fiz, não foi proposital. Eu estava focado na minha filha e nem prestei atenção no ato ali. Eu estava muito preocupado dela não tomar um tombo. Mas ele veio, conversou, tudo se resolveu e ótimo. Mateus capítulo 5, exatamente. Nós vamos lá, esse eu vou. Bem, Ulisses, sabe o que eu gostaria de compartilhar com os Amém. irmãos? Que tudo isso que você está falando depende de um esforço muito grande. Sim. Você tem que trabalhar isso. As pessoas pensam que recebem isso tudo de graça do Eterno. Exato. E que o Eterno que tem que fazer tudo. Não. E põe a culpa muitas vezes no diabo. O diabo nisso aí não tem culpa. Não tem, pastora. Ele não é tem culpa. Exato. Por quê? Porque nós somos preguiçosos. Preguiçosos. O provérbio diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por quê? É a preguiça de trabalhar você mesmo, de você mesmo enfrentar as situações difíceis. Sim. Porque ninguém tem coração voluntário porque quer, não. Exatamente. Adonai, ali no capítulo 6 que você leu, ali a Torá é enfática em dizer que aquilo ali é instinto do homem. Ele praticamente se arrepende de ter feito o homem por causa dos seus instintos. O instinto do homem tem que ser trabalhado. Eu tenho que me trabalhar. Exato. Eu tenho que ir perder horas de sono por mim mesmo. E lutar por mim mesmo. Exato. Para eu adquirir um coração voluntário e gratificador. Isso não cai do céu assim, não. Não cai, pastor. Eu vou ter que trabalhar fisicamente e espiritualmente. Exato. Aquilo ali você foi no ponto-chave de Gênesis capítulo 6. Ali, Adonai fica bravo, por quê? Por causa do instinto. O instinto é mau, não é gratificador, Sim. Não é voluntário. Não. Você tem que trabalhar o seu filho, você tem que trabalhar o seu vizinho, você tem que ajudar. Viu, cobrando o mandamento? Uhum. Aqui. Então não fale comigo que você não vai celebrar Páscoa, para eu não ficar triste. Amém. Por quê? Porque é mandamento, então eu estou cobrando uma coisa. Você tem que cobrar do seu filho, do seu esposo, da sua esposa e de tudo. É isso, é trabalhado. Exato. Eu tenho que reagir. O provérbio diz assim, ó: por 3 coisas se alvoroça a terra e a quarta não pode suportar: o escravo quando reina, o tolo quando anda farto de pão e a mulher desdenhada, é odiada quando se casa, e a serva quando fica herdeira da sua senhora. Porque a senhora não tomou posição,
porque o escravo está reinando, porque o dono da casa não tomou posição. Sim, sim, exato. Isso aqui. Tomar posição, ter um coração grato e voluntário é trabalhar para que esse coração seja assim. Porque quando você toma a sua posição, a coisa vai mudar. Sim. Totalmente. Totalmente. Porque cada um vai estar no seu devido, cada coisa no seu devido lugar. E agora você não quer trabalhar para isso. Exatamente. É preguiça. Preguiça, confia no homem em vez de confiar no eterno. Exatamente. Confia no homem em vez de confiar no eterno. Coisa mais louca, diz o Provérbios, é quando o escravo reina. Quando o dono da casa deixa o escravo reinar. Quando a mulher, a birutada está aqui, ó. Olha aqui, a mulher desdenhada, odiada. A mulher desagradável. Aqui, ó, isso que está dizendo. Quando se casa e a serva quando fica herdeira da sua senhora. Ó, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, pastora. E tem muito. Que trabalhar. E muito, porque ninguém nasce como a pastora está falando. Porque senão as pessoas vão sair daqui pensando que eu ganhei esse coração voluntário. Não ganha. Você ganha. Não. O que mais está presente na vida do homem? Como eu falei das emoções lá atrás, por exemplo, as negativas, desprezo. É muito mais forte, a ira é muito mais forte, como soberba, como tudo isso. Tem que trabalhar o tempo todo, exatamente, pastora, tem que trabalhar o tempo todo, isso em nós. E não adianta achar, como a pastora falou, é muito forte isso, por quê? Importante, porque as pessoas, muitos têm o hábito de achar que isso é normal. O mundo e muitas coisas estão achando que é normal. É normal a pessoa ficar irritada. Não é normal, ela pode até se irritar, mas ela tem que ter domínio, tem que recuar, ela tem que ter domínio sobre essa emoção dela. Ela tem que ter domínio, ela tem que segurar. Se ela percebe que é uma pessoa que explode com facilidade, o que ela tem que fazer? Ela pega, ela ficou irada, ela se afasta, dá um tempo para que a ira vá embora, depois ela volta e conversa. E não deixa o instinto explosão naquele momento explodir e começar a falar, porque aí não tem domínio. Se não tem domínio, fala o que não deve. Se fala o que não deve, ofende. Aí acaba prejudicando, atrapalhando muito mais uma relação, seja ela com a eterna. O pecado jaz a porta. Exatamente. Por que o eterno fala? Exatamente. Por que ele fala 3 vezes coração voluntário? Porque ele sabe que o coração do homem não é voluntário. Ele sabe que o homem não faz as coisas por tem instinto mau, tem instinto ruim, exatamente. Ele sabe que o homem que deveria fazer, cadê aqui? A ação livre e espontânea não faz. Não faz livre e espontaneamente. É natural nós, como seres humanos, querermos fazer algo, se não tivermos tratado, obviamente, sempre esperando algo em troca. Sempre esperando algo em troca. Sempre esperando algo em troca. Existem N situações que a gente nem percebe que faz. Sabia? Existem N situações. Eu entro no ônibus, tem lá 2 lugares, e entra junto, atrás de mim, uma senhora um pouquinho mais velha. Eu corro e sento. Não existe isso muito? E quando outros não fingem que está dormindo, né? Finge que está dormindo para poder não dar lugar para alguém que precisa. Olha só como o ser humano é. Isso é um exemplo. O outro que passa no meio de alguma coisa, está vendo que tem algo que possa atrapalhar uma pessoa que vai passar, ele não tem coragem de tirar aquilo dali, se for um lixo, jogar no lixo, ou tirar aquilo dali, colocar num canto para que ninguém se machuque. Ele não está preocupado com o outro. Não está, pastora. Não está. A preocupação com o outro na hora de falar do outro, né? Exato. Que é a rede de intrigas, né? Exato. Isso é muito danoso. Sim. A maledicência é algo perigosíssimo. Muito. E não só para aquele que fala, mas também para aquele que escuta, porque a rede de intrigas ela se faz como uma rede, como uma corrente. Sim. E cada um que dela participa é um elo. Sim. Então a gente tem que sempre tomar cuidado de não ser um elo. Exatamente. Então, de fato, tentar mudar de assunto, distrair, falar, peraí que eu vou buscar uma água ali e já volto. Amém. Mas não ser nunca um elo para essa corrente. Para continuar. Para essa continuidade. Exatamente. E aí, quando a gente está descansando ou à toa, e foi um pouco do meu estudo, da minha interpretação sobre o Shemote aqui no 35, quando diz assim, no Shabá, não acendam fogo em seus lares. É também no sentido de quando você está
descansando, quando você tem mais tempo, quando você não está atribulado ali com as suas obrigações do dia a dia, é fácil você sentar e começar a falar, sabe não sei quem, exato, ou sabe exato, que aquela pessoa está fazendo. Então, evitemos, por favor, a rede de intriga para que continuemos isso é um trabalho, puros. Yuri, é interessante o que você está falando, porque isso é um trabalho. Não adianta nós imaginarmos que alguém consegue ficar curado, como já falamos 50 vezes ou mais aqui, de um dia para o outro. Isso é um trabalho. É um trabalho. Oi? E é individual, exatamente. Ele tem que partir do meu interesse, né? Porque, como nós falamos aqui, o Eterno dá a liberdade. O Eterno dá a liberdade. Agora, eu tenho que buscar esse coração. Eu tenho que buscar, nas minhas ações, elas serem voluntárias, serem espontâneas. Eu preciso, tem que partir de mim esse tratamento. E ele nos ensina, ele dá toda a bula do remédio. Ele dá toda a bula, que é o Shaharit, Arvit, Shabat, Rosh Hodesh, as festas anuais. Ele dá toda a bula, tudo como deve seguir para que consiga fazer esse amadurecimento, digamos assim, esse tratamento. Porque, Yuri, é muito interessante que você... Uma pessoa, som. Não. Ah, voltou. Som. Mas está alto. Uma pessoa. Som. Som. Voltou. Uma pessoa que tem o Yuri. Uma pessoa. Está muito alto. Uma pessoa que verdadeiramente tem essas duas palavras intrínsecas na sua vida, que é o coração e voluntário, ele não dá continuidade a uma conversa como essa. Ele já tem o discernimento e foge rapidinho. Ele não dá continuidade. Não dá. Ele não fica ali fomentando ou continuando o elo como você explicou. Porque ele sabe que isso não vai levar a nada, né? E o outro ponto que eu quero frisar com os irmãos é o seguinte, que nós não nos damos conta. Ontem, eu tinha um dia a mais de vida do que tenho hoje. Amanhã eu tenho um dia a menos. Então está chegando a minha hora de eu partir. E o que eu estou fazendo para descansar com o Eterno? Nós não damos conta de que o nosso tempo está, porque o Eterno já estabeleceu o dia que eu vou partir. Já está estabelecido por Ele, né, pastora? E se eu não me dou conta e fizer todo um trabalho, pode ser que chegue num dado momento que eu não tenha mais tempo. Pode ter passado o tempo. E o que eu estou fazendo para poder estar com Ele, para poder ser de acordo com a vontade dEle, para construir o tabernáculo, que é a minha vida, correta, digna, para que Ele venha habitar em mim? Mas, Ulisses, como a pastora explicou, não é simples, não é fácil ter um coração assim, é um trabalho, mas ele também nos ensina na Bíblia. Vamos ler Salmo, capítulo 51? Davi, um homem da posição dele, segundo o coração do Eterno, um homem segundo o coração do Eterno. Olha o que ele pede aqui no Salmo capítulo 51. Salmo 51, versículo 8. Versículo 10. Perdão, irmãos. Salmo capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Elohim, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Um homem que a Bíblia nos ensina que era segundo o coração de Adonai. Olha o que ele está pedindo aqui. Oi? Lê até o 12. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito disposto a obedecer. Amém. Disposto a obedecer.
Disposto e voluntário. Disposto, voluntário. Exatamente. Se ele, que era um homem segundo o coração do Eterno, está pedindo isso, nós temos que fazer muito mais, né? Muito mais, dia após dia. E não tem como nós fazermos isso se nós nos preocuparmos em estarmos na presença do Eterno somente uma vez por semana, 2 vezes por semana. Nós temos que separar um tempo na nossa vida. Estarmos diante do Eterno. Isso a gente fala, repete, fala. Fala e repete, fala. O tempo todo. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Ah, não, mas eu sou uma pessoa muito ocupada. Verdade, mas consegue. Isso é administração do tempo. Administre o teu tempo para que você consiga separar um momento para estar na presença do Eterno, para aprender com Ele, ser corrigido, para que Ele trabalhe o seu coração, trabalhe a tua vida, você consiga ter domínio sobre as suas emoções, pensamentos e suas vontades, para que você comece naturalmente a servi-lo de forma livre e espontânea. Não estou ouvindo. Sim. Logo que acordamos, logo pela manhã, nos lembrarmos disso, verdade. 13, então vamos ler até o final? Tá. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Somente depois do coração voluntário. Sim. Sim, mas foi algo que aconteceu naturalmente. Pelo esforço, isso aconteceu naturalmente, de forma simples, forma humilde. Vão ouvir naturalmente. Naturalmente. E Yeshua, lá em Mateus 5, eu ia ler todo o capítulo, mas vou ler só o versículo 8, porque o tempo já finalizou. Para nós mesmos. Sim. Tem alegria, é feliz, você regozija, exato. Sente falta do momento que você, por alguma questão excepcional, não pôde, não fez, você fica agoniado, angustiado porque não fez. É verdade. Mateus capítulo 5. Versículo 8. Em marcha os puros de coração, pois verão a Elohim. E Yeshua falando isso. Se eu não tiver o meu coração puro, eu não vou ver a Elohim. Se eu não trabalhar, exatamente. E não adianta ter o coração e ele não for voluntário. E não adianta eu querer ser voluntário se o meu coração não é puro. Perde a função. Os dois não tem como funcionar separadamente. Não tem como funcionar separadamente. Irmãos, uma frase interessante que eu li: o homem só tem razão quando pensa corretamente. E o homem só pensa corretamente quando está em harmonia com o Criador. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que verdadeiramente, ó Pai, Tu possa visitar os nossos corações e continuar o que tem feito até aqui, Pai. Mostrando os Teus caminhos, mostrando o que devemos fazer para dia após dia aprendermos mais, crescermos diante de Ti e Tu estar cada vez mais próximo de nós, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade que Tu nos dá, como já foi falado aqui, por estarmos vivos, estarmos na Tua casa. Sei com cada um que está aqui, com os nossos visitantes, ó Pai, os abençoe ricamente, visita os corações de cada um, visita a família de cada um, trazendo a Tua paz, trazendo alegria, Pai, a cada um deles, ó Pai. Obrigado também pelos que nos acompanham pela internet, vá visitando a eles também, que eles possam ser abençoados ricamente, como Tu tem nos abençoado aqui, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, Pai.